Olá família, Igreja da Cidade, é um privilégio estar aqui com você para o nosso estudo de GDC dessa semana, da semana do dia 20 a 26 de julho. E hoje quero trazer para você o devocional do nosso dia 21 de julho, que é sobre promessa de amor leal e eterno. Salmo 100, versículo 5 diz: Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nosso Deus é um Deus leal, eterno, imutável, inabalável. E nessa verdade a gente pode confiar de maneira que, independente de se os tempos são bons ou maus, nosso Deus ele é bom e nosso Deus é fiel e imutável. Então nós não somos órfãos sem direção, nós somos filhos herdeiros de Deus. E nada pode nos abalar nesse período. Então confie nessa verdade que esse devocional apresenta pra gente. Não apenas nos momentos difíceis, mas até em momentos alegres ou em qualquer período, Deus está sempre com você, sempre te amando, sempre sendo um Deus leal na sua vida. Então, celebre com Ele, entregue a Ele, também entregue suas dificuldades a Ele e veja o agir de Deus e a bondade dEle se derramar sobre a sua vida e a sua família ainda este ano de colher e desfrutar que nós estamos vivenciando aqui. Eu quero iniciar nosso estudo de grupo aqui, de grupo da cidade, nosso estudo de GDC sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? O nosso quarto estudo nessa carta de Paulo tão preciosa, e o tema é Refletindo o Coração Generoso de Cristo. Refletindo o Coração Generoso de Cristo. O nosso versículo base está em 2 Coríntios 8, de 1 a 6, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tenham conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia. No meio de severa tribulação, grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Olha que precioso. Paulo mostra aqui que as igrejas da Macedônia, que passavam por tristeza, por tribulações, mesmo assim isso não foi o suficiente para abalá-los. Está até conectado com o nosso devocional de bondade de Deus dependente do momento, né? E eles insistiram em participar da assistência aos santos. Para eles era um privilégio entregar mais do que eles tinham, mais do que eles podiam, né? Como Paulo reconheceu. Porque eles sabiam que o sustento deles não era terreno, que o sustento deles vinha do próprio Deus. Então eles se entregaram a Deus e depois também se entregaram ao serviço e à obra que Deus estava fazendo ali através de Paulo e Tito, né, naquele lugar. Então, o que a segunda carta de Paulo aos Coríntios nos traz aqui a respeito dessa generosidade tão abundante, né, que é derramada sobre as igrejas, é que a lógica espiritual desafia a natural, né? A lógica natural é: eu vou entregar aquilo que me sobrou, aquilo que não vai me fazer falta, porque aquilo que me faz falta eu vou usar para mim mesmo, não é verdade? Mas a lógica de Deus, ela vem assim, até como Paulo também afirma em outro trecho da carta aos Coríntios, né, da primeira carta, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus faz isso constantemente, Ele usa aqueles que são vistos pela sociedade como incapazes, como desprovidos, né, para fazer coisas extraordinárias. Usam os pequenos para fazer coisas grandes e usam aqueles que são vistos como pobres ou que têm pouco para fazer coisas generosas. Então nós fazemos parte desse povo. Nós não precisamos temer se vai faltar ou não, porque o nosso Deus é quem nos sustenta. E quando nós nos aliançamos, né, nos firmamos nessa verdade, nós temos o privilégio, nós percebemos o privilégio que é participar daquilo que Deus está fazendo. Um coração que é generoso é semelhante ao coração do nosso Senhor. Jesus, ele foi de fato o nosso maior exemplo de generosidade. Né? Ele passou o período todo dele aqui na Terra sem tocar em dinheiro, claro. Ele até já abriu mão desse privilégio, mas principalmente ele era o próprio Deus. Ele abriu mão do seu reino no céu, da sua glória, do seu poder para vir como um homem humilde e viveu a vida inteira pelas pessoas. Não só viveu a vida pelas pessoas, como morreu pelas pessoas. E por amor a nós, ele ressuscitou, né, e nos purificou do pecado de maneira definitiva. Tem entrega mais generosa do que essa? Então, o que para nós hoje pode parecer algum tipo de entrega que
que seja, né, minimamente sacrificial, que a gente percebe que tem retido, sendo que Deus entregou tudo que tinha, o melhor que Ele tinha, né, para nós, e nós podemos hoje nos inspirar nisso e entregar algo também em gratidão a Deus, como um privilégio de participar do que Ele está fazendo. Para isso, quero tocar com você 3 pontos práticos de como nós podemos, então, ter um coração generoso e refletir no amor de Jesus pelos outros. Como nós podemos desenvolver esse coração ainda mais generoso? O primeiro ponto é entregue com amor. 2 Coríntios 8, 7 diz: Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Muitas vezes a gente, como introduzimos aqui, nós esperamos sobrar dinheiro para achar que podemos participar. Mas não precisa esperar. Aquilo que você tem nas mãos de Deus pode se multiplicar e se tornar exatamente aquilo que o outro precisava, aquilo que aquela obra precisava, e pode multiplicar muito mais, né? Tanto na vida dos outros como na nossa, mas você não precisa gerenciar isso, você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus colocou já sobre você. O que você tem já foi dado por Deus e é para uso da obra dele, da vontade dele para nós. Então, nós vimos aqui o exemplo da igreja da Macedônia que enfrentava dificuldades, pobreza, mas não consideraram isso obstáculo. Pelo contrário, consideraram um privilégio poder participar da obra dos santos, um privilégio poder contribuir. E é isso que Paulo aqui exorta a igreja de Coríntios, né? Neste privilégio de contribuir. Vocês já são exemplos na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, mas ainda faltava, né? Ainda poderiam ser um exemplo no privilégio de contribuir também. E isso é o nosso chamado hoje. Vamos contribuir com aquilo que a gente já tem em mãos. Não fique esperando chegar a algo como se fosse um sinal. Já faça aquilo que você sabe que você pode. Reparta o que você tem no seu alcance, né? Ofertando na igreja, ofertando na vida de um familiar, de um vizinho, de um amigo que precisa de algum suporte, ou nem que seja, mesmo que não seja de maneira financeira, mas repartindo o seu tempo, a sua atenção, né? Você recebeu o perdão pela graça de Deus, você recebeu o amor de Deus, compartilhe isso também com as pessoas, né? Essa é uma das maneiras mais generosas ainda do que o próprio dinheiro, né? Mas o importante é você já entregar com amor, reconhecendo que é um privilégio, reconhecendo que você foi amado primeiro e por isso você está habilitado a amar como Jesus já te amou. Algumas perguntas para que você reflita comigo, né? O que normalmente te impede de ser generoso? Você já se pegou pensando que não pode ajudar por achar que tem pouco? Compartilhe testemunhos sobre situações em que você realizou entregas de amor ou foi abençoado por elas. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já recebeu ou você já entregou algo que você pode testemunhar, então compartilhe isso no seu grupo, né? Faça esse tempo tão precioso de inspirar as pessoas também com ações práticas de pessoas próximas, né? E reflita se há algo na sua vida hoje que você sente que tem te prendido, que tem te impedido de ser mais generoso ainda por você achar que tem pouco. Segundo, para ter um coração generoso e refletir o amor de Jesus aos outros, doe-se como Jesus. Doe-se como Jesus. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha o exemplo de Jesus. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é todo poderoso, tinha toda a glória, tinha toda a riqueza, o tempo, o poder, a onipresença. Ele é Deus, mas se fez homem, viveu como um homem humilde, né? Na pobreza aqui nessa terra, para te dar o exemplo de que você também pode, de que você também tem essa capacidade. E com Ele, com Jesus, você tem toda a capacidade, todos os recursos necessários para se doar como ele se doou. Deus abriu mão de tudo que tinha por amor a você. Agora é hora de retribuir tanto a Deus por amor a Ele, como ao próximo, né? Como Ele nos deixou nos 2 grandes mandamentos, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E o amor também através da doação. Note que a entrega de Jesus ela não foi financeira. A entrega de Jesus ela foi muito além. Ele entregou, né, a sua própria vida de maneira generosa,
não se ateve a recursos monetários. Então também não se prenda ao que você pode ver como números ou como volume, mas entregue aquilo que Deus já entregou por você. Deus já entregou a própria vida, o amor, o perdão, e isso você pode entregar de graça para as pessoas. Você pode perdoar alguém que precisa de maneira humilde e generosa, você pode abençoar com tempo, com um aconselhamento, com um discipulado, de maneira generosa também na sua vida, abençoando pessoas naquilo que vai além do próprio recurso. Mas também naquilo que Deus te chamar, também abençoando de maneira financeira, transbordando isso de maneira humilde, com amor e se doando, como Jesus fez, faz e continuará fazendo por todos nós até a eternidade. Quando foi a última vez que você deixou ser moldado e mudado por Deus? Quais são as maneiras que você pode compartilhar daquilo que Deus tem feito em sua vida dentro do seu contexto diário? Você consegue reconhecer as coisas que Deus já mudou na sua vida em relação a esse tópico de doação, de generosidade? Você consegue se ver diferente de quem você era antes de Jesus? E como você ainda pode adotar, né? Quais são as maneiras que você ainda pode continuar cultivando isso e compartilhar com as pessoas essa doação generosa? Então vamos ao nosso terceiro ponto. Para ter um coração generoso e refletir o amor de Jesus sobre os outros, confie que Deus supre todas as necessidades. Confie que o seu Deus, fiel, bondoso, leal, supre todas as suas necessidades. 2 Coríntios 9,6. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, fartamente colherá. Aqui Paulo, ele nos traz um princípio espiritual muito poderoso, que é a semeadura e a colheita. É uma lei bíblica praticamente, né? A semeadura e a colheita. Aquilo que você semeia, você colhe. Porém, a gente tem identificado nos últimos anos, né, a tal da teologia da prosperidade. E não é isso que a gente quer trazer aqui. Na verdade, nós queremos combater isso, porque essa teologia é uma heresia. É uma heresia que traz a percepção de que aqueles que são mais ricos são mais abençoados, os que são pobres são incrédulos, né? Não são abençoados por Deus. Isso não é verdade. Não é verdade porque essa teologia ela não traz essa matemática humana de se você entregar 1, você ganha 2, se você entregar 2, você ganha 4, e se você não entrega nada, você perde. Não é isso que Paulo diz aqui. Quem semeia pouco também colherá. Quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia com fartura, colherá fartamente. Diz respeito a um princípio espiritual que Jesus menciona lá em Mateus 6, de 1 a 4. Acompanhe comigo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que tem feito em segredo, o recompensará. Mateus 6, de 1 a 4. Olha que importante a gente reconhecer isso. Aqueles que entregam a fim de serem vistos, aqueles que anunciam com trombetas, como os hipócritas fazem, receberam a recompensa deles, porque a recompensa deles é essa própria fama, é esse reconhecimento humano, que acaba aqui na Terra. Então quem faz isso esperando reconhecimento, pronto, já recebeu o que tinha. Mas quem faz em segredo, esperando em Deus aquilo que pode receber, esperando de Deus aquilo que está por vir, esse sim, o Pai, que o vê em secreto, o recompensará e o abençoará. É esse doador que o Pai procura, aquele que faz por amor, aquele que faz seguindo o exemplo de Cristo. O que aprendemos é que a recompensa prometida ela vem do próprio Deus, e o nosso Deus não é um banco. Nosso Deus não é um banco de investimentos que você entrega um recurso e espera retornar aquele recurso com juros corrigidos, né, na taxa celestial. Não, nosso Deus é um Deus que traz a recompensa eterna, a recompensa celestial e invisível aos olhos humanos. Na verdade, eu quero te dizer que aquilo que você precisava, você já recebeu. Tudo que você precisa, você já recebeu. O amor de Jesus e a salvação é muito mais do que a gente merece. Então, entregar tudo que nós temos
não tem como, não paga o que a gente já tem. Nem poderia, a salvação que nós recebemos nem poderia ser pago com recurso ou entrega alguma. Então tudo que nós fazemos já deve ser partindo do princípio de fazer por amor a Ele e às pessoas. Por amor. Porque Ele se entregou por amor. Nós não fazemos para receber nada em troca. Mas por amor e por esse Deus tão bondoso que nós temos, sendo generoso, Deus ainda nos recompensa ainda mais, além daquilo que a gente já merecia. Nós já recebemos a salvação, já recebemos o amor de Jesus, a vida eterna com Ele no céu. E ainda temos o privilégio de sermos recompensados de maneira celestial, que os olhos humanos não podem ver, de maneira que só Deus pode fazer. Essa é a nossa recompensa. E lembre-se, Apocalipse 21 diz que o chão do céu é feito de ouro. E isso é muito interessante, porque aquilo que nós consideramos de grande valor aqui na terra, aquilo que nós almejamos como riqueza, na eternidade no céu nós vamos pisar em cima. Então não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com os recursos, porque o que Deus guarda para você, o que Deus guarda para os seus filhos, é de fato muito maior, muito mais valioso e poderoso do que qualquer coisa que a gente possa alcançar aqui nessa terra. Não seja como os hipócritas, que fazem anunciando, esperando reconhecimento ou algo em troca de maneira imediata, porque isso recebe aqui na terra e acaba aqui. Mas Deus tem guardado para você bênçãos celestiais de maneira eterna. Que medos ou preocupações passam pela sua mente quando você pensa em doar algo, seja dinheiro, tempo, recurso, para alguém ou para a igreja, no caso? Você já percebeu que estava agindo como um cobrador de Deus quando pensou em fazer uma oferta esperando algo em troca? Como você lidou com isso? Então, você reconhece que se tem algo na sua vida que ainda te impede de continuar doando, com generosidade, dinheiro, tempo e recurso, porque tem algo que ainda no seu coração que não te faz reconhecer que Deus já te supriu de todas as coisas e que Deus continua te suprindo em tudo que você precisa. E quando você, em alguma vez, se você se deparou com essa realidade de estar tentando cobrar a Deus de alguma bênção, como você lidou com isso? Você percebeu que não era o que de fato precisava ser feito? Eu quero trazer para você, para concluir, o versículo de 2 Coríntios 9:12, que diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A nossa generosidade, ela não só ajuda de maneira prática aqueles que estão continuando a obra de nosso Deus, mas também reflete como uma expressão de gratidão a Ele, de adoração. Então a sua generosidade, ela é uma forma de adorar. Nós aprendemos aqui, há um tempo atrás, que o combustível da generosidade é a gratidão. Quando a gente agradece, cresce. Então seja grato por aquilo que Deus já te entregou, por aquilo que Deus já deu para a sua vida, por todo o suprimento que Ele já te proveu, por você ver que Deus te faz ser satisfeito, sem falta de nada. Seja grato por isso e veja a generosidade através da sua vida, abençoando outras pessoas, abençoando o reino, abençoando a igreja, abençoando as pessoas ao seu redor, a sua família, e Deus te usando de maneira poderosa como um bom mordomo, um mordomo fiel, um servo fiel, daquilo que Ele quer fazer nessa terra. Chegou a hora de colocarmos tudo isso em prática, porque de fato, como diz em Tiago 2,17, a fé sem obra é morta. Então, nós temos a salvação pela graça, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a nossa eternidade no céu com Jesus, e tudo que nós precisamos aqui nós já recebemos. Agora é hora de doar, de entregar de maneira generosa e ver a obra de Deus continuar acontecendo nessa terra. E de fato, Deus continuará suprindo a sua vida. Porque quando Ele ver em você um coração que é fiel no pouco, Ele também sabe que você será fiel no muito e você terá a oportunidade de desfrutar de bênçãos que você nunca imaginou antes. Podem ser financeiras, podem ser espirituais, podem ser emocionais, mas você será de fato satisfeito, porque você já recebeu de Jesus tudo o que você precisava. O amor dele que nos preenche de maneira completa. E por isso eu queria te fazer 3 convites. Se você, ao ouvir essa mensagem, percebeu o quão bom Jesus tem sido sobre a sua vida ou você quer de fato receber esse amor de maneira completa e se entregar a Ele, pela primeira vez você quer se entregar a Jesus e reconhecer que Jesus é seu Salvador e o Senhor de sua vida, você quer entregar sua vida a Ele, você pode escanear esse QR Code que está na sua tela, declarando essa decisão que você está recebendo. Se você também
já teve essa experiência com Deus, mas por um momento se afastou e percebe que precisa retornar aos caminhos do Senhor, você quer se reconciliar com Jesus e com a igreja, você também pode preencher o mesmo QR Code, ou se você ainda quer dar um passo além, e se você ainda não é batizado e deseja declarar publicamente o Jesus que te salvou, quem é Jesus na sua vida, e você quer descer as águas no batismo, você também pode nos deixar saber através do QR Code que está na sua tela. Tome uma dessas decisões se você ainda não tomou e veja o quão poderoso é o amor de Jesus por sua vida e o quão satisfeito você pode viver, a partir dessa verdade. Se você já caminha com Jesus, já está conosco, ou também, ainda que não esteja, mas quer conhecer um grupo da cidade, quer estar integrado a um grupo presencial, se você quer conhecer um líder próximo, uma pessoa, nossa igreja está pronta para te conectar com este grupo. Você pode escanear este outro QR Code e declarar a nós que você deseja um grupo da cidade, deseja conhecer um grupo, que nós entraremos em contato. Você receberá o contato de um líder ou do endereço de um grupo próximo a você para que você se conecte com a nossa igreja. É muito importante esse momento de estudo, de comunhão, de compartilhar, porque Deus ele faz essas grandes coisas através das pessoas ao nosso redor também e pode te usar para também abençoar as pessoas ao seu redor. Então, conecte-se nós através do grupo da cidade. Eu quero orar pela sua vida agora. Então, onde você estiver, feche seus olhos, reflita nessa palavra de generosidade, de gratidão, de doação, para termos esse coração grato e generoso que Jesus nos deu o exemplo. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já entregou a nós. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela nossa salvação, pela eternidade, obrigado pelo teu amor que nos redime, que nos transforma e nos permite sermos generosos, de termos o privilégio de participar da tua obra e do que o Senhor está fazendo. Que cada um que ouviu essa palavra hoje seja edificado por ela e incentivado, capacitado a também contribuir de maneira generosa, a se doar de maneira generosa pelo reino, por aquilo que o Senhor está fazendo, pelo chamado que eles têm no Senhor. Que em nome de Jesus, se tem algo que os prendia de entregar algo a mais, de ser generoso em um nível mais profundo, que seja agora desbloqueado para que o Senhor reconheça neles os seus corações fiéis a Ti, generosos como o Senhor foi, e que eles vejam a transformação acontecendo em sua vida, ao seu redor, na igreja, através da participação, do privilégio da participação deles também. E que tudo isso seja com uma expressão de adoração e gratidão ao Senhor pelo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos eternamente em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar para você uma aplicação prática para que você seja generoso nesse tempo, Então escolha uma forma concreta de exercer generosidade nesses próximos dias, algo que represente um passo de fé para você. Seja doar recurso para alguém que precisa, dar uma oferta generosa, extravagante, ou doar tempo, discipular alguém, ouvir alguém por um tempo maior, aquilo que você vê que tem em suas mãos que você pode compartilhar, que seja um desafio para você. Tome isso como uma oportunidade de agradecer a Deus e abençoar as pessoas, Esse é o desafio dessa semana para você aplicar. E a nossa indicação é a leitura do livro do nosso pastor Fabiano, Derrote Mamon, para que você também reconheça os impactos espirituais desse tema e que você viva o melhor de Deus na sua vida a partir de agora. Então, quero te deixar com essa palavra. Deus te abençoe e que você doe generosamente e veja Jesus sendo generoso na sua vida também.